E aí, gente, como é que vocês estão? Por aqui tudo certo. E hoje o assunto aqui é estratégia. Tá aqui o título em azulzinho, como criar uma estratégia de sucesso. E aí vem a pergunta, né? Mas para que serve essa tal de estratégia aí, Ricardo? Bem, o conceito de estratégia, ela vem dos gregos. Olha só, o negócio é cultura aqui também, né? Diz a lenda que o negócio foi herdado lá de comandantes de batalhas que rolava lá em Atenas na época, né? E era um meio que os caras tinham para realizar assim objetivos, né? E aí essa informação aí vem de fonte segura, tá? Ela vem do YouTube. Até onde é verdade essa informação aí eu não sei, mas que faz sentido ela faz, né? Mas o fato é que ela é muito utilizada hoje no mundo empresarial. E ela é utilizada para a solução de problemas, né? Tem alguns sinônimos que a galera define essa palavra, tipo assim, ó, é um plano, é técnica, é método, é tática, é talento, é esperteza em alguma coisa, é habilidade, né? Mas eu acredito fortemente que esse tipo de pensamento estratégico, ela é essencial assim para qualquer tipo de pessoa. Porque ela te ajuda a descomplicar as coisas. Ela te ajuda a resolver problema. Ela te ajuda a pensar. E o que eu vou mostrar aqui é um modelo de estratégia. Não tem nada de novidade. Eu só peguei algumas coisas que já tinham por aí e dei uma organizada nelas. E eu utilizo já vem fazendo alguns anos esse tipo de estratégia. Porque isso me ajuda tanto na parte empresarial como na parte pessoal. Ou seja, o negócio aqui só tem benefício. Como é que vai funcionar? Eu vou mostrar aqui uma introdução e aí eu vou dar dois exemplos, porque com exemplos fica melhor de entender que é uma estratégia para uma abertura de um novo negócio e uma estratégia dentro de uma empresa, né? De repente, já tem um negócio rolando, né? Eu trabalho lá em determinada área, ou setor, né? Precisa de uma estratégia lá para dar uma melhorada ou para resolver problema, porque esse negócio só tem benefício, né? É isso aqui, eu vou dar esses exemplos. Então tá, partindo aqui para introdução. Olha só, abri aqui em algumas ramificações. Esse daqui é um software que ele é chamado de MindMaster. Ele serve para criar mapas mentais. Então ele também é uma das ferramentas que te ajudam aí na parte estratégica, né? Primeiro vamos alinhar alguns conceitos. Aqui. Existe algum tipo de garantia? Garantia em alguma coisa? Exemplo, vai abrir um negócio aí. Tem garantia que o negócio vai dar certo? Não tem, né? O cara trabalha numa empresa, né? Tem um emprego. O emprego lá é garantido? Não é, de repente pode acontecer, pode rolar alguma coisa lá, sei lá o que pode rolar. A empresa pode mudar, né, de grupo, de liderança, ou as vendas podem cair, de repente os caras têm que reduzir lá a equipe. Não necessariamente o cara é ruim, mas de repente vai ter que reduzir, vai ter que enxugar aqui despesa, né, porque tem muita gente que é só despesa, e eu falo assim, não no sentido de só está enrolando, não, é porque se o cara não é vendedor, o cara não está vendendo alguma coisa, ou se o cara não está cobrando alguma coisa, que tem a parte de cobrança também, que não está trazendo dinheiro para a empresa, ele é considerado uma despesa para a empresa. Então, isso é um fato muito real. Então, por onde que se começa a redução de custo? Por despesas. Então, tem uma galera que trabalha na parte administrativa e, de repente, vão ser os primeiros que serão enxugados. Então, o negócio não tem garantia. Outra coisa que não tem garantia, casamento. Casamento tem garantia? Não, porque depende de duas pessoas. E de repente, sei lá, acabou o encanto de uma das partes e aí o cara vai lá e leva um pé na bunda de repente, né? Do dia para noite. Então nem casamento tem garantia. Eu não vou ser tão genérico aqui nesse assunto, mas eu acredito que, não vou dizer tudo, mas a grande parte das coisas que se tem por aí nesse mundo não tem garantia. Então tá, eu vou definir aqui, ó, como, mas existe, sabe o que é? Existe uma, deixa eu ler aqui, ó. Existe uma probabilidade de chances de aumentar a garantia de alcance de algum tipo de resultado. Por exemplo, vamos voltar ali. Eu falei em abrir um negócio. Abrir um negócio não tem garantia, né? E não tem mesmo. Mas como é que eu faço para aumentar as chances do meu negócio dar certo? Depende de algumas atitudes minhas, né? Uma coisa é fato, o negócio precisa vender.
Então, assim, ó, se de repente eu abro uma loja e eu só abro ela e fico esperando lá os clientes chegarem, né? Eu estou sendo um passivo. Eu estou ficando lá só esperando. Isso é um fato real que os clientes de repente não podem entrar. Então, assim, ó, eu vou então, sei lá, vou montar uma nova estratégia minha de vendas. Eu vou, ao invés de ficar sendo passivo, eu vou ser ativo, eu vou começar a fazer visitas. Eu vou lá montar uma rota, né, uma estratégia lá de rota para começar a aparecer na frente dos clientes. E aí, de repente, a galera que está lá na loja, eu vou dizer para eles, eu vou traçar aqui uma carteira de clientes para eles. Ó, seguinte, vamos ligar, vamos mandar e-mail, vamos promover as nossas páginas aqui para começar a aparecer na frente das pessoas. De repente eu vou pensar em criar mais um canalzinho lá de vendas, né, um e-commerce pela internet. Eu vou trabalhar melhor a minha publicidade, vou investir um pouquinho mais em anúncio, para quê? Começar a aumentar as chances do meu negócio dar certo. Então é nesse sentido que eu estou explicando aqui a forma de garantia, né? Aumentar a chance de resultado, de melhoria de resultado, porque garantia das coisas a gente não tem. Então tá, o segundo que eu falei ali como exemplo foi o que? Se trabalha numa empresa, né? Como é que eu faço para aumentar então essa chance? Se o cara faz só o feijãozinho com arroz, de repente ele já tem grande chance de estar junto nessa primeira leva, né, de pessoas que serão enxugadas lá se alguma mudança acontecer, né? Mas se o cara começar a pensar diferente, se preocupar também com outros assuntos, de repente ele vai lá e começa a participar de uns programas, né, de forma voluntária dentro da empresa, ou ele começa a estudar lá um outro tipo de assunto, né? Ele pega aquele conhecimento que ele tem, né, o que ele está tendo, ele começa já a aplicar lá dentro, né? A oportunidade, o cara já tem oportunidade, ele já está lá dentro, então eu vou aplicar isso que eu estou estudando, que eu estou conhecendo, o que eu aprendi, ou uma nova visão lá que eu tenho sobre um assunto, ou vou pegar e vou resolver um problema, né? Não dar aquela melhoradinha, sabe? O problema voltar de novo. Mas o cara pega e de repente, sei lá, cara, eu vou resolver e vou fazer com que isso desapareça, né? Opa, começou a aumentar as chances nem de ser demitido, mas de repente até de ser promovido, ganhar um aumento num momento de crise, porque o cara tem resultado, né? Então é isso, né? Esse conceito de começar a aumentar aí a chance de melhorar o resultado, né? E aí, por fim, eu falei do casamento também, né? Fica aí jogando futebol toda semana e bebendo até de madrugada. Aí não leva aí a esposa, a namorada, enfim, né? Não leva pra sair, não leva pra jantar, não vai levar lá num cineminha, não vai dar um presentinho, não faz nenhuma surpresinha. De repente vai esquecer do aniversário do namoro, do aniversário do primeiro beijo, do aniversário da sogra, do dia dos namorados, do dia das mães, do dia do Valentine's Day. Tem esse lance aí do Valentine's Day. Se o cara não tá sabendo, se liga aí, procura no Google, tem o dia do Valentine's Day também, se liga aí. Aí chega em casa e fica só jogando videogame. Tá lascado, né? Então, para aumentar a chance, o que o cara tem que fazer o contrário de tudo isso, né? Para dar certo o casamento. Então, a minha resposta para isso aqui, ó, existe garantia de algo? Eu acredito que não tem garantia de nada, mas existe a possibilidade de a gente estar aumentando a chance do resultado começar a ficar melhor. Então tá, como é que se faz para esse negócio aí de resultado ficar bom? Olha só, primeiro, eu vou falar do método, porque na real para tudo existe um método, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui a área de saúde, né? O cara quer emagrecer. O que ele faz? Vou lá numa nutricionista. Eu vou pegar uma receita lá, né? Ele vai passar, né? A alimentação, vai passar os dias, vai passar os horários, enfim, é um método. Nada mais é do que um método, né? Tá tudo certinho, um passo a passo de como tem que fazer. Se o cara seguir a risca aquele negócio ali, vai emagrecer? Vai, com certeza vai. Ainda na área de saúde, né? De repente, sei lá, me machuquei, né? Eu vou lá fazer fisioterapia. Eu começo a fazer as aulas, a fisioterapeuta vai te passar um método, vai te passar uma sequência de exercícios, nada mais é do que um método, aí a pessoa começa a fazer por aquele determinado período, né? X dias, X meses, enfim, né? Tem chance de melhorar?
Tem, porque está seguindo um método, né? Ainda na área de saúde, o cara vai para academia, né? Ah, eu quero ficar com a barriga tanquinho, né? Vai chegar lá, vai ter um método, vai ter uma sequência de exercício, vai ter uma receita lá de alimentação para seguir, né? Então, assim, para tudo existe um método. Falando ainda em alimentação, outro exemplo, né? Pega aí, eu vou fazer um bolo de chocolate e morango. Eu curto esse bolo de chocolate de morango aí. O que tem que fazer? Eu não sei fazer bolo, mas eu acredito que primeiro tem que fazer a massa, aí o cara faz o recheio, aí faz a cobertura, aí tem lá um monte de ingrediente, né? Que nada mais é uma receita, é um método. Então, se o cara fizer certinho, seguir aquela metodologia dos ingredientes, de como faz a massa, de como faz o recheio, de como faz a cobertura, tem chance do bolo ficar bom. Né? Segue a risca para ver se o negócio não vai ficar bom. Vai. Dentro de uma empresa, né? O trabalho, existe uma sequência de tarefas. Existe uma sequência de rotinas ali dentro de um sistema, por exemplo. Né? Tem procedimento, tem regra, né? Isso nada mais é do que um método a ser seguido. Então, assim, para tudo tem um método. Tem método para estudar, tem método para aprender a dirigir, tem método para investir dinheiro, né? Para tudo tem um método. E esse método aí vem, sabe de onde? Eu vou abrir aqui, ó. Ele vem de mentores. O que é um mentor? Eu já tive vários mentores, eu tenho mentores no momento atual e eu vou ter muitos ainda. Mas quem são esses caras? De repente pode ser o teu chefe, de repente pode ser um professor lá da faculdade, de repente pode ser alguém da tua família, pode ser o teu pai, pode ser o teu irmão, pode ser, sei lá, o teu cunhado, pode ser o teu colega de trabalho que te ajuda, vai te ensinar ali uma nova função, uma nova tarefa, né? De repente pode ser um palestrante, de repente pode ser um responsável lá por algum tipo de curso, de especialização. De repente no YouTube, nossa, no YouTube tá cheio, eu aprendo bastante coisa no YouTube, né? Vendo canais, tem canais aí muito show de bola. Então tem vários mentores aí no YouTube também. Eu acho que o processo de evolução, ele precisa de mentores. Todo mundo precisa de mentor, porque é mais fácil aprender com uma pessoa que já chegou lá, já conhece aquele assunto, porque além de ele te ensinar, ele te traz mais velocidade para aprender aquele negócio. E os métodos, onde eles estão? Eles estão aí por todo lugar, né? Tem método que está disponível de forma gratuita, tem método que está disponível de forma paga, tem uns que são um pouquinho mais baratos, tem uns que são um pouquinho mais caros. Bem, se os métodos existem e eles estão disponíveis aí em um bocado de lugares, o que precisa? De uma mentalidade. A mentalidade está relacionada à pessoa que está executando. Mas por que alguns têm resultados e outros não têm resultado? Por exemplo, pega o cara lá da academia, né? O cara lá que tem a barriga tanquinho. Por que tem gente que consegue e tem gente que não consegue? O lance aqui é porque tem pessoas que têm empenho, que têm dedicação, que têm o sangue nos olhos, que se comprometem com aquele negócio. Nem todo mundo vai cumprir, de repente, todas as aulas lá da fisioterapia. Né? Nem todo mundo, de repente, o espertinho lá vai querer fazer um bolo. Né? Eu vou me ligar aqui que eu tenho chocolate, eu tenho o negócio da massa, eu tenho morango, né? Mas eu vou adiantar um pouquinho aqui a temperatura do forno. Ou vou colocar, errou na medida do fermento. Vai dar certo? Não vai, porque de repente nem seguiu o método à risca. Até teve um empenho, mas não seguiu a metodologia à risca como ela deveria ser seguida. Eu vou pegar o método então para estudar, mas eu não vou ter tanto empenho, não vou me dedicar muito, eu não vou ter aquele sangue nos olhos de querer fazer e acontecer. Então essa é a grande diferença das pessoas que têm resultado e daquelas que ficam no meio do caminho. Vou abrir aqui então, vamos ver o que eu escrevi aqui. Então tá, primeiro, qual é o primeiro passo da mentalidade, ou seja, da pessoa que está por trás executando aquele método, ela precisa estudar o método. Né? Segundo, parece até lógico esse negócio aqui, Ricardo, que negócio lógico, mas calma aí, olha só. Primeiro eu vou estudar, depois eu vou começar a aplicar, depois eu vou repetir, depois eu vou explicar isso aqui por último, repetir no fracasso. O que é estudar? Tem muita gente que fica só apenas no estudo.
E o estudo se enche de conhecimento, né? Estudou um monte de coisa, daí vai lá e nunca aplicou. Se nunca aplicou, tende até a esquecer. E aí o cara, a diferença do estudar e do aplicar é que quando se começa a aplicar, aí sim a pessoa, ela deixou de entender aquele negócio e ela começa a aprender. Só que quando a gente já está no campo de batalha, aí no meio do olho do furacão, às vezes o negócio pode sair um pouco fora da curva, né? E aí, qual seria o processo ideal? Repetir o método para quê, né? Vai lá, estuda de repente de novo e começa a aplicar de novo aquele negócio para ganhar mais experiência e conseguir corrigir aquela falha que aconteceu ali no meio do caminho. Agora um exemplo, eu dei exemplos aqui de ilustração, né? Eu ilustrei ali alguns exemplos, né? Da saúde, do bolo, de empresa, do estudo, do dirigir, investir dinheiro, enfim. Agora um exemplo real aqui que aconteceu comigo. Um dia lá eu decidi abrir uma empresa que trabalhava com projetos de móveis sob medida, olha só, de interiores. E eu não sabia nada, eu nunca tinha trabalhado na área e não sabia nada. O que eu fui fazer? Eu tive que estudar, né? Eu tive que estudar os métodos de projeto, métodos de fabricação, métodos de montagem, os métodos ali de venda, enfim, de precificação, enfim, tem vários métodos. Eu falando dos métodos de projeto, que foi um dos primeiros ali que eu fiz. Aí tinha uma galera lá que fez curso junto comigo, né? E aí eu lembro que na época já teve algumas desistências no meio do caminho, e depois que a gente concluiu o que aconteceu, já teve alguns que nem passaram para o próximo nível aqui, que era de aplicar o negócio. Já vinha aquele negócio tipo assim, não, esse negócio é muito difícil, eu não vou fazer, esse negócio aí não é pra mim. Então, olha só, tá vendo a diferença? Foi lá, estudou, dedicou tempo, gastou inclusive até grana e nem começou a aplicar o método, né? Já teve outros que aplicaram, né? E aí se esforçaram para isso. Só que quando aconteceu os primeiros probleminhas ali, não chegaram nem a repetir. E aí já tiveram outros que enfrentaram tudo isso daqui, vem aqui, repetem, porque daí estuda de novo, pega ali o básico do básico do básico e estuda tudo de novo e começa a aplicar de novo. Aí sim, olha só o aprendizado que essa pessoa aí tem no meio do caminho. Olha só a experiência que ela tem, né? E acontece uns negócios aí no meio, uns negócios ruins, acontece falhas, né? E aí tem muita gente que até dá uma repetidinha, mas olha só, acontece o seguinte, não, esse negócio aí fracassei, eu não quero mais. Aí que tá, eu acho que tá a grande diferença das pessoas que têm, assim, grandes resultados. Porque elas não se acham fracassadas. Elas não têm a visão de um problema como um problema. Elas têm a visão de um problema como uma oportunidade de mais aprendizado ainda. De repetir aquele método, de repente até estudar, começar a aplicar e repetir aquilo lá, de uma forma ela vai ter a oportunidade de fazer muito, mas muito melhor do que ela tinha feito antes. E é aqui que começa a acontecer as inovações. Porque a pessoa já estudou tanto, já aplicou tanto, repetiu tanto e está se esforçando tanto porque ela aprendeu não apenas as partes lógicas, mas ela já consegue enxergar coisas que antes, no passado, e que outras pessoas que ficaram de repente só aqui e só aqui não conseguem enxergar. Então, esse processo de repetição, ele é um dos mais importantes. Lógico, todos, né, o agrupamento de tudo isso, mas a repetição, inclusive até nos fracassos, ele é de grande valor, né, para quem está nesse processo aí de evolução. Vou abrir aqui, olha só. Vou falar de 2 pontos importantes aqui do lance aqui de repetir o fracasso. Quebrar as crenças limitantes. Crença limitante nos impede de crescer. Isso é uma crença imposta por nós mesmos. É uma coisa que a gente acredita que está na nossa mente, mas que na real não é verdade. Vou dar um exemplo aqui de algumas crenças limitantes. É o que eu escuto por aí, tá? Olha só. Esse negócio aí não é pra mim. Eu não sou bom o suficiente para fazer esse negócio aí. Eu não sou tão inteligente assim. Ou eu, de repente, o lance da academia, né? Eu até tento ir pra academia, mas não tem jeito, eu não consigo. Só de pensar esse negócio já começa a me dar dor de cabeça.
Ou se não, dentro de uma empresa, né? Ah, tá vendo lá o Zezinho, ó, ele foi promovido, né? Comigo não acontece essas coisas, né? Essa aqui, então, essa é clássica, né? Ah, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo de fazer, eu sou muito ocupado. Aí eu pergunto pra pessoa, mas como não tem tempo? Se todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem 24 horas, um bilionário lá tem 24 horas também, né? É que o lance aqui, ó, para todas essas crenças tem uma solução, né? Vamos pegar esse exemplo do não tenho tempo. Se todo mundo tem o mesmo tempo, tem 24 horas. Coloca então no meio desse cara aí que não tem tempo. Coloca um negócio aí que é urgente, para ver se ele não vai arrumar tempo. Arruma. O lance aqui é só o do não tenho tempo, é prioridade. Olha só, eu vim aqui no Google e digitei assim, ó, lista de crenças limitantes. Olha só o que apareceu. Aparece um monte aqui, ó. Eu cliquei no primeiro aqui, ó. Olha só. Vamos vir aqui. Lista de crenças limitantes. Olha só. Vamos ler uma aqui. Não nasci para ser feliz. Isso é o que a grande maioria das pessoas falam, tá? E a gente às vezes fala e nem se toca disso. Olha só, a lista é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu não vou nem ler esse negócio aqui. Vou voltar aqui para estratégia. E o problema disso é que limita o nosso crescimento. Ele afeta diretamente a autoestima da pessoa. Porque ela acredita tanto, mas tanto que aquele negócio não é para ela, que isso se toma como verdade, verdade verdadeira. E esse negócio é perigoso, porque a gente mesmo acaba se limitando de coisas que a gente poderia fazer, por achar que aquele negócio não é para ela. Vamos dar um exemplo aqui. Olha só, experimenta aí um dia numa fila de banco. Não, numa fila de lotérica. Aqui tem mais fila em lotérica. Pega e fala o seguinte, ó. Ai, como demora esse atendimento aqui, né? Esse negócio aqui não funciona. Olha lá, tem caixa lá sem gente trabalhando, ó. Tem que colocar mais funcionário aqui nessa lotérica. Experimenta falar só esse tipo de coisa para ver. Se não vai ter mais uma, mais duas, mais três, mais 10 pessoas, mais 10 reclamando junto contigo nessa vibe aí de reclamação. E eu vou te falar que daí o cara vira, sabe o quê? O cara vira um reclamão que tá certo. Porque ele encontra mais reclamão para reclamar daquele negócio. Aí vamos fazer uma pergunta. Resolve alguma coisa? Não resolve nada. O que resolve, de repente, é vai lá e baixa o aplicativo do Internet Banking lá no teu telefone e paga com código de barra a fatura. Ou se não muda a data da fatura, vai num dia que tem menos pessoas. Ou manda um moleque lá que tá lá jogando videogame, não tá fazendo nada aí. Vai lá, moleque. Vai lá na lotérica, dá o dinheiro ali pra ele e vai lá na lotérica. Tá com tempo mesmo? Um dia eu já fui reclamando. E eu vou te falar que eu reclamava, às vezes, de algumas coisas e eu achava mais pessoas pra reclamar. Porque eu ia ali e reclamava de um negócio, né? De repente pegava um amigo meu lá e dizia assim, putz, né? Reclamava de alguma coisa. Aí ele também começava a reclamar ou da mesma coisa ou de outra coisa. Aí virava meio que assim uma competição de quem se lamentava mais. E por fim ninguém resolvia nada. Então esse negócio da crença limitante, eu acho que é aí que difere as pessoas que têm resultado e das que ficam pelo caminho. A primeira coisa para começar a tratar esse tipo de crença seria ela precisa conhecer quais são as crenças que estão atrapalhando, né? De repente fazer uma lista, né? Começar a pensar, fazer uma lista. Putz, quais são as crenças, né? Que eu mesmo me limito de crescer, né? E começar a lista e aí começa a arrumar uma solução para cada uma delas. Eu garanto que para cada uma dessas crenças aí vai ter uma solução. E tem algumas que é puramente mental, é só tá na nossa mente. É só mudança de mentalidade já vai resolver o negócio. E aí tem outra aqui que é de competir apenas com uma pessoa. Qual é o conceito disso? Existe um outro grande problema que eu enxergo, na minha opinião, que é o querer se comparar com outras pessoas. A gente olha lá, né, o que já conquistou, o que já fez, ou olha a posição, olha o cargo, enfim, olha o salário, olha a empresa, né? Mas a gente não sabe por trás a história, né? Porque a gente começa a ver apenas o palco da pessoa. A gente não enxerga, ou de repente não conhece qual foi a história, ou como é os bastidores daquela pessoa. Então esse é um erro, começar a competir, a se comparar. Eu acho que existe apenas uma pessoa que a gente precisa competir, que somos nós mesmos. Se eu fiz um resultado ruim, eu tenho que chegar e pensar naquilo, focar, né, mentalizar, caramba, o que eu posso fazer para melhorar?
começar a fazer de novo aquele lance lá de estudar, de aplicar, de repetir no fracasso, para quê? Para melhorar, quebrar as crenças limitantes e melhorar. Ou se não, pô, já conseguiu um resultado legal, aí vai lá e se acomoda. Aí se acomoda tanto que daí começa a ter resultado ruim. Não, deleta aquele resultado bom e começa de novo. Foca para manter a consistência. Então, um grande lance aqui de competir é uma competição interna, uma competição com a nossa própria mente. Então, tá, acho que ficou claro esse assunto. Vamos partir para o outro aqui. O lance do controle. O que é o controle? Focar em atividades que temos o controle. Vamos pegar o exemplo que eu dei lá no início de abrir um negócio. Eu tenho controle sobre uma venda? Sobre uma venda eu não tenho. Porque eu não tenho como pegar o cara à força e dizer assim, ó, compra esse negócio aqui, passa o cartão aqui. Pelo menos hoje em dia não mais. Então o que eu preciso focar? Em atividades que eu tenho o controle. Como, por exemplo, eu posso ir lá fazer uma visita, eu posso aumentar o meu número de ligações, eu posso ir lá e trabalhar publicidade, eu posso criar outros canais de venda. Focar, então, no quê? Nas coisas que te aumentam a probabilidade de chance de voltar a ter aquele faturamento, né? Ou a não perder uma próxima venda. Outro exemplo aqui, agora já real, comigo. Um dia lá eu decidi dar uma profissionalizada na minha atividade física, né? Que era meio, como eu posso dizer, quando dava eu fazia, e quando não dava estava tudo certo. Aí eu comecei foi como se fosse uma reunião, né? Uma reunião que não podia faltar. Todo dia tinha que correr. E aí com o tempo eu comecei a aumentar a minha resistência e a performance, né? Eu até dei uma empolgada, eu disse, agora sim, agora eu vou correr. Daí eu coloquei como meta correr uma maratona de 42 quilômetros. Porque eu já estava fazendo uns treinos de 15 e 20, eu disse, beleza, agora eu vou aumentar a intensidade para chegar nos 42. O que aconteceu? Eu comecei a treinar mais forte, me machuquei. Machuquei o joelho. Aí tive que ir lá fazer fisioterapia, na Real Pilates, para tratar. Fiquei 3 meses parado. E aí eu entendi que eu estava focando na coisa errada. Porque eu não tinha que focar nos 42 quilômetros. E sim, eu tinha que focar no que me leva, no processo que me aumenta a chance de fazer os 42 quilômetros. Que era o quê? Treinar todo dia, mas respeitar os limites do corpo. Cuidar da alimentação, cuidar do sono e treinar todo santo dia. E tem dia que dá uma preguiça. Pega um dia aí de inverno que tá meio friozinho, tá chovendo. Bate aquela preguiça. Hoje eu vou ficar em casa, hoje eu não vou treinar. Então o lance de focar em atividades que a gente tem o controle faz todo sentido e faz toda a diferença no final para alcançar o resultado. E para fechar esse assunto, existem aqui 4 elementos, eu vou abrir aqui. 4 elementos que nos ajudam, né? Que é o complemento da introdução aqui do assunto estratégia. Seguinte, então tá. É visualizar, é planejar, é executar e monitorar. O que é visualizar? Eu coloquei aqui o sucesso e o fracasso. Por quê? Tem muita gente que se prepara apenas para o sucesso. Pô, Ricardo, mas tem que se preparar para o sucesso? Sim, tem que se preparar. Tem que pensar lá numa meta legal, tem que pensar num objetivo grande, tem que pensar pensamento positivo, mas tem que pensar nas coisas ruins que pode acontecer também. Por quê? Se pensar apenas no sucesso, quando acontece qualquer desvio naquele processo, naquele plano que a gente traçou, naquele plano super mega louco, tudo lindo, bonitinho, às vezes a pessoa se abala e ela se abala muito com isso. O que começou a me ajudar foi também focar no fracasso. E não é o cara ser negativo. Não, pelo contrário, eu sou muito positivo. Só que eu começo a focar nos problemas possíveis que podem acontecer. Eu tento trazer isso mais para a realidade, porque o mundo real ele é assim. O mundo real ele não é tudo lindo e bonitinho. Então, por exemplo, vamos trazer isso aqui para o meu modelo de negócio que eu dei o exemplo ali dos projetos, né? Então tá, eu foco no sucesso, né? Que eu vou lá fechar uma venda, que eu vou fechar bons projetos, que eu vou fabricar, eu vou entregar tudo dentro do prazo, eu vou conseguir comprar bem, fazer boas compras com os meus fornecedores, eu vou conseguir treinar as minhas pessoas, né? As pessoas que trabalham junto comigo, né? Eu vou ter um transporte ali eficiente, eu vou ter uma equipe de montagem ali que vai
vai ser show de bola, vai ser super rápida, né? Eu vou receber tudo certinho do meu cliente, não vou ter problema com inadimplência, eu vou conseguir fazer uma bela de uma reserva de caixa, né? Eu vou conseguir investir, aumentar a estrutura e tal, né? Isso é pensar no sucesso. Só que eu também penso no fracasso. Eu penso que de repente eu não vá conseguir fechar todas as vendas, que eu vou perder lá para os meus concorrentes. Ou de repente eu até vou fechar a venda, mas vai dar uma zica tão grande lá no processo de fabricação que de repente eu não vou conseguir entregar naquele prazo que eu combinei. Ou de repente o meu fornecedor vai me deixar na mão. Ou de repente ele vai atrasar. Ou de repente eu até vou pagar e alguém, sei lá, por falha no meio do caminho e de repente não implanta o pedido no sistema lá. Se perde. Ou senão eu vou lá para a fabricação, eu fabrico errado o negócio. Aí eu tenho prejuízo porque eu tenho que comprar de novo toda aquela matéria-prima, os insumos. Eu vou transportar um negócio e o negócio não dá certo. Eu vou lá montar e a montagem não dá certo. De repente projetei errado. Eu vou lá e furo um cano na parede, na casa do cliente. E aí molha tudo. Eu perco todo o material. Dá um caos. Eu não sei nem onde é o registro. Alaga todo o apartamento. Eu vou ter mais prejuízo ainda de material e para consertar todo o estrago que rolou lá. Eu vou pensar que os funcionários, os caras que trabalham junto comigo vão me deixar na mão, eles vão faltar. Eu vou pensar que de repente o cara vai lá e vai sofrer um acidente. Cortando na serra, porque isso pode acontecer. O cara mexe direto na serra, vai cortar um dedo. Ai, Ricardo, mas está sendo muito negativo. Não é, eu sou realista, porque isso me prepara para o dia que acontecer algum tipo desses problemas, ou algum tipo de situação de repente parecida, ou alguma dessas aqui que eu citei, eu já sei, eu não vou me abalar tanto. E eu vou te falar que para algumas delas, para muitas delas, inclusive eu já sei a solução. Ao invés de ficar sofrendo, se lamentando, ou até se abalando com esse tipo de coisa, de repente em 5 minutos eu vou ter 5 minutos para me recuperar. E eu vou pensar assim, beleza, sei, a solução é essa. E eu já vou começar a partir para a solução. E vou sofrer menos. Esse é o grande lance de visualizar. Visualizar as duas partes. Visualiza o teu sucesso, mas visualiza o teu fracasso, porque o fracasso ele faz parte. O mundo real ele é assim. Isso te ajuda, pelo menos me ajuda, a tratar bastante problemas quando eles acontecem. Porque grande parte deles eu, inclusive, já mentalizei e já sei até a solução para isso. Então tá, os últimos 3 itens aqui, planejar, executar e monitorar. Como eu vou dar aqui embaixo exemplos mais específicos, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nesses 2 modelos aqui, de um novo negócio ou de uma empresa, tá? Vai ter bastante a parte de planejamento, de execução e de monitoramento, que é o gerenciamento de números para tomadas de decisão. E para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou fazer mais 2 vídeos complementares falando aqui sobre esses assuntos. Bem definidos os conceitos de introdução sobre a estratégia de sucesso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!